Bom dia, começamos agora mais um Secov Debate. Nós vamos falar de perspectivas da economia, ambiente político do país. Nós temos como convidado hoje o deputado Carlos César. Bom dia. Bom dia, Denise, é uma alegria estar aqui com você, quero cumprimentar você, ao meu grande amigo Flávio Amari, parabenizá-lo pelo trabalho que desenvolve aqui no Secov ao longo desses anos, e para mim é uma honra estar aqui nesse programa Debate Secov. Agradecemos a sua presença, Flávio, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Carlos, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu lembro que o nosso programa fica disponível depois no canal do Secov, no Facebook e também no YouTube, você pode acompanhar, conferir todo o nosso debate de hoje e os programas anteriores também. E eu gostaria de começar falando com o deputado Carlos César a respeito da condição que nós temos hoje da economia brasileira, grandes desafios, num ambiente político ainda bastante conturbado, indefinido, eleições e perspectivas de dificuldades financeiras ainda no próximo ano nas várias esferas de governo. Eu queria saber o que o senhor espera em termos de renovação política e termos de condição de o Brasil avançar no que depender da política. Olha só, Denise, eu sou uma pessoa de fé que acredita, né, e sempre a gente busca demonstrar otimismo. Embora nesse ano, já no começo, havia aí uma expectativa, né, a Bolsa crescendo, chega a cerca de 10%, já no começo de fevereiro. Nós tivemos aí uma piora nesse cenário, o dólar aumentando, crescendo muito. Depois, em maio, essa situação que nós enfrentamos, os caminhoneiros, o que fez um baque na economia, foram pessoas que tiveram aí bilhões de prejuízos. Enfim, nós estamos vivendo um maior período de que o desemprego tem aumentado e tem se mantido, e isso faz com que, se as pessoas não têm trabalho, elas não têm renda, se elas não têm renda, elas não consomem, se elas não consomem, não tem produção, e essa cadeia fica girando e o país fica estagnado. Mas eu acredito que agora, nesse momento político, daqui a cerca de 88 dias, nós teremos as decisões, e é um brocádio latim que diz vox populi, vox dei. Eu penso que a voz do povo saberá fazer a melhor escolha, né? Os candidatos que aí estão disputando a presidência do Brasil vão ter que enfrentar esse momento, essa crise, essas reformas que são necessárias. Penso que algumas reformas importantes aconteceram, posso destacar a reforma trabalhista, acredito que foi importante, mas temos outras ainda que não saíram do papel, principalmente a reforma tributária, enfim, outras ações que tem a reforma previdenciária, a Previdência, que é uma situação extremamente importante, que tem que ser enfrentada, o país precisa passar por isso. Passamos por um momento, Flávio, em que hoje o mundo, com a política protecionista do governo Trump, que tem aí inviabilizado, inclusive, negociações com líderes mundiais, como a China e outros países, tem dificultado todo o tratamento com os outros países, e o Brasil terá que enfrentar novas saídas. Eu penso que é na crise que a gente cresce. As crises existem para serem enfrentadas. Qualquer governante, qualquer um que se dispõe a presidir uma entidade como o Secov, ou a ser um deputado, ou a ser um governador, ou um presidente da República, eles têm que estar preparados para enfrentar crises, para enfrentar tempestades. Nós não estamos num céu de brigadeiro. Nós estamos enfrentando um momento de dificuldade, mas eu penso que o povo saberá escolher aquele que está pronto, preparado para enfrentar uma crise como essa e para sair mais forte. É nas crises que nós saímos mais fortes. Nós nos lembramos que o Japão enfrentou várias situações e hoje é uma potência que é. Eu acredito que o Brasil, o brasileiro, tem criatividade, é um povo aguerrido, é um povo que trabalha, que se dispõe, e eu acredito que nós vamos sair mais forte e vamos ter oportunidades, sobretudo para os nossos jovens. Denise, dando uma entrada nessa conversa aí, você falou, deputado, da greve dos caminhoneiros, que foi um episódio muito importante na história até, eu acho que a gente vai lembrar desse episódio durante muito tempo ainda. Ele teve um marco importante. O senhor assumiu agora a liderança do governador Márcio França. Ele teve um papel importante nessa articulação, no momento difícil em que a gente viveu. A participação dele foi muito importante, tentando construir a solução. Mas eu queria ouvir tua opinião sobre se isso realmente acabou, ou seja, se esse fato ele teve um começo, meio e fim, ou se o senhor acha que isso deve ter alguma outra movimentação no futuro, porque a gente vê que as coisas não estão acontecendo como eles esperavam,
Não aconteceu ainda essa redução dos combustíveis, os ajustes que precisariam ser feitos não estão conseguindo se viabilizar, até por problema legal, até esse acerto entre os poderes, essa concordância entre os poderes. Se você acredita que isso que teve o começo, meio e fim, ou se a gente vai ter ainda mais um episódio desse dos caminhoneiros que traria ainda um prejuízo muito maior para todos nós? Olha, Flávio, eu espero que não, mas é fato que os problemas eles são recorrentes, né? A gente enfrenta uma crise hoje, amanhã nós teremos outras crises para serem enfrentadas. Como você colocou, o nosso governador Márcio França, ele não se omitiu numa questão que era muito séria. Aqui em São Paulo, havia uma luta muito grande para que o terceiro eixo, o eixo suspenso, não fosse cobrado. E muitos falavam que isso não era possível de se fazer, as concessionárias são muito aguerridas, né, e que o governo jamais poderia fazer isso, o governo anterior jamais aceitou discutir isso. E o governador, ele se prontificou, ele tomou a frente da negociação, ele não se furtou no momento da crise. Como eu já disse, é no momento das lutas, da tempestade, que você conhece os grandes navegadores. Se dispôs, àquele momento, a fazer várias negociações com os caminhoneiros, entre elas a não cobrança do pedágio, que efetivamente está acontecendo aqui, uma luta para que o IPVA fosse diferenciado para os caminhoneiros autônomos, que são a maioria, a imensa maioria, daqueles que trabalham para sustentar a sua família, que tem o seu único caminhão, que sofriam bastante. E como você colocou, tem outras demandas que aí depende do governo federal e que a gente lamenta que essas demandas, sobretudo a questão do preço dos combustíveis e entre outras, não tem ainda andado a contento. É lógico que isso coloca um risco iminente de que uma nova crise possa acontecer. Nós esperamos que isso não aconteça, né? Nós estamos vivendo aí um governo federal que não goza de credibilidade, de aprovação e que não consegue construir junto às instituições as aprovações necessárias para que aquilo que foi negociado no passado seja cumprido. Nós temos sempre a esperança de que isso não venha a ocorrer, porque, como já coloquei, trouxe muitos prejuízos para toda a população, né? Para todos nós. Principalmente, é bom lembrar daqueles que precisavam do seu... estavam na fila do transplante, esperavam de um órgão e aquele órgão não chegou. Precisavam fazer uma cirurgia e não conseguiu fazer. Enfim, além dos prejuízos financeiros, nós tivemos outros prejuízos grandes nessa crise. Mas vale destacar o trabalho que o governador teve e continuará tendo. São Paulo é o maior estado da federação, é o estado mais pujante da federação, é a locomotiva do país, tomou a frente, foi exemplo, né? Muitas das decisões do governador aqui foram tomadas nacionalmente a partir da decisão que ele tomou em São Paulo. E eu acredito que continuará fazendo essa referência e a gente espera que efetivamente falar para você que está cessado, não está. Assim como nós temos que nos cuidar sempre da nossa saúde, a gente tem que ficar cuidando sempre para não voltar uma gripe, né, tomar uma vitamina C, enfim, se cuidar para não voltar com aquela enfermidade. É lógico que a gente espera, tanto no cenário nacional quanto aqui no estado, a gente não venha viver um drama como nós passamos, todos nós, e principalmente os caminhoneiros que merecem todo o respeito de toda a nossa sociedade. Agora, deputada, a negociação que foi feita foi numa situação de crise, né, em que havia uma paralisação total de atividade, e aí o governo tomou algumas medidas que contrariam as regras de mercado. A questão de tabelamento do frete, que pode acarretar problemas para vários ramos de atividade pelo valor que foi fixado, e o próprio tabelamento do diesel, porque aí ele vai ter que definir se interfere ou não na política da Petrobras, se negocia algum tipo de política, porque você não consegue manter um preço com aquele desconto de 46 centavos só com abatimento de imposto, se houver uma pressão de custos que vai prosseguir. Então, houve uma certa precipitação para tentar solucionar. No âmbito federal, a gente viu o governo vacilando desde o início em relação ao que poderia fazer, e agora ele meio que jogou a conversa. Então, vamos discutir, a ANP discutir como é que fica essa questão do preço do combustível e deixa com o Congresso se tabela ou não, até o Supremo discutindo esse assunto. Como é que você vê essas questões especificamente, no âmbito federal? Olha, como o Flávio colocou, uma situação séria é a confiança, Denise. Quando o governador Márcio França chamou os caminhoneiros, falou com eles olho no olho, isso trouxe uma pacificação e uma capacidade de diálogo. Eu penso que na democracia nada vence o diálogo, nada vence a conversa. Ninguém
se furta a entender os processos, a entender as situações, em que não é possível que um ganhe de mais e outro ganhe de menos. Não é possível esse desacordo que existe entre as forças do trabalhador, que precisa ser enfrentado, e também do produtor que produz, aquele que gera renda. Enfim, eu penso que o que falta no governo federal hoje é essa situação de confiança, para colocar todos numa mesa e buscar o entendimento. Não é fácil, é desgastante, mas há a possibilidade. Foi feito isso já no passado e precisa se fazer. Eu preciso mostrar, olha, eu não consegui tudo que você quer, Flávio, mas eu fiz tudo que eu podia. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e você vai entender. Se o governo federal consegue mostrar isso para todos os organismos envolvidos, é claro que haverá um entendimento e alguma coisa vai sair. Não dá para todo mundo falar, eu estou com a verdade absoluta e vai ser dessa forma porque eu estou impondo e pronto, acabou. Nós precisamos cuidar da produção, mas precisamos cuidar também dos caminhoneiros. Quer dizer, foi acordado isso no passado. Então agora que se sente e busca o entendimento correto. Não dá para ser ferro e fogo. Se no passado se propôs alguma coisa que é irreal, então mostre para essas pessoas, olha, eu propus isso, mas não estou conseguindo entregar por causa disso, por causa daquilo. E as pessoas vão ver a confiança e ser proativo, não esperar que eles parem o país para ir fazer. Então a gente lamenta que, ao invés de se chamar já antes e negociar e mostrar, demonstrar todo o empenho para se buscar uma solução, vai esperar que eles parem, vai esperar que eles continuem falando assim, olha, eu estou pagando para trabalhar, eu saio daqui e eu tenho que comprar uma marmita de R$5 porque não dá para pagar R$8 na minha marmita, eu tenho que vender um pneu para poder terminar a viagem para chegar para ver a minha família. A preocupação maior aí, deputado, é que nessa negociação teve uma interferência das leis de mercado, e é isso que traz um desconforto para todos nós, e a Denise colocou 2 pontos importantes aí, que é o tabelamento de um combustível ou o tabelamento de um frete, que vai contra a lei de mercado, e isso em algum momento vai trazer uma desestabilidade e a falta de confiança. Então eu acho que o importante sim é que a gente tenha esse diálogo permanente para evitar com que o setor A, B ou C possam fazer com que toda a economia pague o preço. É verdade. O mercado tem que se ajustar nisso, na minha opinião. Eu acho que se o frete não está bom, eles têm que negociar o frete. Não é o caminho de paralisar o país e o governo tentar tabelar alguma coisa ou através de uma pressão. Isso é questionável até, mas eu acho que o mercado tem que resolver isso. Não a pressão e um tabelamento, uma interferência do governo na economia, nesse sentido, vai trazer só prejuízo para todos nós. Mas podemos até mudar de assunto, Denise. Claro, não, mas eu acho porque que... esse assunto até dá bastante papo. Exatamente. Eu acho que puxa uma outra questão que o deputado colocou desde o início, que o próximo governo vai ter de ter esse compromisso com o ajuste das contas e tudo mais. Agora, eu acho que essa situação, ela expôs muito a necessidade de se ter respaldo político para tomar determinadas decisões. A gente sabe que o governo Temer está fragilizado, não é? Agora em que se tenta ainda fazer alguma coisa em termos de ajuste fiscal, a gente vê o Congresso votando no sentido inverso, né, liberando mais medidas que podem acarretar mais gastos, redução de despesas. E aí nós temos vários candidatos com dificuldades de entendimento, de conseguir uma base de apoio. Né, o que se fala, por exemplo, do Centrão, que não sabe o que vai fazer com relação a isso, tem um jogo de forças, alguns que falam que querem fugir da política tradicional, mas vão buscar os partidos mais tradicionais. Como é que o senhor vê essa composição agora a que situação podemos chegar em outubro? Nessa questão da composição partidária. Olha, alguém já Lembrando que até que em São Paulo nós temos essa divisão de posição, não é? Especialmente pelo ex-governador Alckmin, que se candidatou, mas aí tem a situação de Márcio França, ele dividido com o João Dória também. Então, essa questão da composição de forças vai do âmbito estadual até o federal. É verdade. Olha, alguém já disse que a democracia é o pior dos regimes, excluindo todos os outros. Né? Por mais dificuldades que nós temos, essas dificuldades que se tem na democracia. Você tem mais de 30 partidos, você tem ideologias diferentes, e o governante ele precisa saber negociar com essas pessoas, lidar com os diferentes. Não dá para um governante imaginar que ele não vai precisar conversar com ninguém, que ele não vai precisar sentar à mesa e dialogar e buscar entendimento e mostrar confiança nas pessoas. Eu penso que, sobretudo, o que nós precisamos é ter confiança. Alguém que for eleito com a confiança do povo, ele vai ter que entender que ele teve a confiança do povo que o elegeu. Mas ele precisa também ter a confiança daqueles que estão no outro poder,
Nós temos aqui 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e que precisam trabalhar harmonicamente. E ele precisa buscar entendimento nesses poderes, principalmente no legislativo, para que as suas propostas sejam plausíveis e que não venha contrariar e gerar gastos e inviabilizar o seu governo. Um governo totalmente fragilizado como o que nós temos hoje, nós vamos enfrentar situações como a que nós estamos enfrentando. A gente espera que aquele que for aprovado nas urnas, aquele que for eleito, possa saber também dialogar com o Congresso Nacional, saber dialogar com o Legislativo, para que as suas propostas sejam viabilizadas. Eu acredito que no momento que nós vivemos é possível que isso aconteça, mas depende muito da articulação, depende muito da conversa, depende muito de se desgastar. As coisas não são fáceis. Alguém imaginar que é fácil ser um prefeito, é fácil ser um governador, é fácil ser um presidente da República, não é fácil. Nós já tivemos alguns presidentes da República que foram impeachmentados, Fernando Collor, Dilma Rousseff, e outros casos que nós tivemos no passado. Quer dizer, as crises não são novas, os problemas que nós enfrentamos não são novos, eles se repetem. E alguém imaginar que ele será o salvador da pátria, sem aprender a negociar, sem aprender sem fazer aquela política ruim, mas a política do convencimento, do diálogo, de mostrar que não é ele o único salvador da pátria. Um partido já errou ao fazer isso. Ele dizia que era o partido que salvaria a pátria, era o único da moralidade, e se mostrou totalmente ao contrário. Então, não adianta nós pensarmos que não vai ter esse diálogo. É fundamental que saiba conversar e que as instituições existem para ser preservadas, e a gente espera que elas funcionem cada vez mais. Agora, o senhor acha que as alianças devem ser no plano estadual, separadas do federal, ou o partido entraria numa negociação mais ampla? Olha, nós temos situações em que é lógico que quando um partido está no plano nacional com alguém, por mais que no plano estadual você tenha uma afinidade, nós temos aqui vários casos assim, o meu partido, por exemplo, em Pernambuco, vai numa ala, na Bahia vai em outra, aqui em São Paulo vai num outro sentido, no Distrito Federal em outro sentido, enfim. Nós temos essas convergências, mas isso facilita e muito aquele que está amparado nas duas pontas, seja no Estado quanto no nacional. É lógico que fica fragilizado quando no âmbito nacional, na campanha presidencial, apoia uma candidatura e no âmbito estadual ele conversa com outras candidaturas. Isso fragiliza e o apoio não se torna tão efetivo. Agora, deixa eu falar uma coisa, Denise. Na primeira resposta, deputado, algumas reformas foram citadas e você elogiou a reforma trabalhista. Sim. E essas reformas todas foi um mérito que o governo Michel Temer teve no momento que ele conseguiu viabilizar ainda algumas coisas. E como a Denise falou, e eu concordo também, o momento hoje é muito difícil político para o governo federal conseguir viabilizar outras votações dentro da mesma direção. Mas existe algumas discussões de algumas candidaturas, mais da esquerda, dizendo que a reforma trabalhista, para citar uma delas, a reforma trabalhista ela foi ruim, ela tirou direitos do trabalhador, e eu discordo disso, porque não tirou direito do trabalhador, ela flexibilizou uma negociação entre empregador e empregado, então ela trouxe mais viabilidade para, no momento de retomada econômica, trazer mais nível de emprego para o Brasil como um todo, mas existe até um candidato que fala que um dos primeiros atos dele é revogar a reforma trabalhista. Como é que teu partido vê esse debate internamente? Eu fiquei feliz de ouvir de você essa posição, porque ela é importante para o país, eu acredito, mas como é que teu partido vê esse tema? Essa é uma posição minha, eu não posso falar pelo meu partido, aliás, eu sou líder do governo no âmbito estadual, aqui defendo o governo, todas as posições do governo no âmbito estadual, mas essa é uma luta nacional. Penso que o meu partido tem um posicionamento diferente daquilo que eu penso. Eu não vejo que essa reforma foi um retrocesso. Eu acho que algumas reformas são necessárias.
são importantes. Não é possível que uma lei há décadas e décadas que foi aprovada, que ela não possa ser aperfeiçoada. Nós vivemos na era digital, nós vivemos numa era totalmente diferenciada, né, em que as tratativas são totalmente diferenciadas. As pessoas, meu filho de 8 anos sabe lidar com o celular totalmente. Então, eu penso que as legislações têm que ser modernizadas. Não vejo que essa tratativa, que essa negociação, que essa reforma aprovada foi um retrocesso. Acho que, se tiver, é que melhorar. Eu lamento que alguém fale, não concordo com essa candidatura que fala isso, eu discordo dela. Meu partido pode até apoiar, mas eu não tenho Mas é uma direito. voz no partido boa. Eu não tenho esse entendimento. Acho que a democracia fala disso, né? Nós temos direito de opinar, embora muitas vezes nós damos uma recomendação como líder do governo, como líder de partido que fui de bancada, que fui várias vezes, e muitas vezes nós temos pessoas que são contrárias. No meu caso, eu sei o que é a relação trabalhista, eu penso que a relação ela é importante e nós precisamos valorizar aqueles que trabalham, aqueles que produzem, né? Nós precisamos saber realmente e não burocratizar mais ainda, não inviabilizar que as coisas aconteçam. Eu acho que tudo que você simplifica, tudo que você torna mais direto, você facilita e gera mais oportunidade. Nós precisamos, nesse momento, gerar oportunidade, dar às pessoas capacidade delas produzirem e trabalharem. A minha família, eu tenho uma família que mora fora, mora nos Estados Unidos. E a relação trabalhista lá é totalmente diferente. E muitas pessoas sonham em trabalhar num outro país. Por quê? Porque quer ter uma renda melhor e uma dignidade maior. Eu penso que o trabalhador, que ele quer isso. Ele quer o fim, ele quer ter uma renda melhor, uma dignidade, um respeito maior. É isso que a gente precisa preservar sempre. Agora, deputado, como é que fica o avanço, a gestão, por exemplo, do Estado de São Paulo, no ambiente de ajustes pesados, que a gente ainda deve ter a partir do próximo ano? O próximo governo vai enfrentar um grande desafio. Agora, como lidar com as questões estaduais para conseguir resultados melhores, incluindo do ponto de vista de emprego, toda a crise que nós tivemos, que nós estávamos falando dos fretes, tem muito a ver com baixo nível de atividade, com baixa demanda por transporte, que houve uma mudança, um jogo de forças diferentes. O senhor tem muita atuação em programas sociais. Como levar isso tudo adiante numa situação que vai continuar de aperto? Porque não adianta o eleitor ter a ilusão de que nós vamos mudar de governo e tudo vai funcionar às mil maravilhas de uma hora para outra, porque não vai ser assim, não é? Nós temos que, volto a falar, a questão da confiança é fundamental. Eu tenho que confiar que o seu trabalho você faz da melhor maneira possível e que você é uma pessoa que vai lutar até o final para que se você for uma médica, para que a minha saúde seja restabelecida, que o meu corpo esteja em paz. Então eu vou confiar em você, se você for uma médica, para que você, de repente, até tenha que cortar a minha barriga, fazer uma cirurgia, e eu vou confiar que eu vou voltar curado. Assim também é na política. As pessoas vão ter que ter a confiança de que esse governante, ele vai buscar e se esforçar para fazer o máximo, fazer o melhor para toda a população. É isso que o governador Márcio França tem feito. Aquilo que ele tem falado, ele tem procurado realizar. Nós tivemos projetos importantes na Assembleia, que com muita dificuldade, nesses perto de 90 dias que ele assumiu o mandato, nós conseguimos aprovar. Aprovamos recentemente o projeto do Detran, que poderia inviabilizar todo o Detran do Estado de São Paulo, um projeto enviado pelo governador Márcio França e que foi aprovado. Nós tínhamos a agência da Arcesp, uma agência reguladora aqui no Estado de São Paulo, que foi aprovado também, dentre outros projetos. Temos outros projetos ainda que estão em tramitação. Eu penso que tudo não é fácil. Na democracia as coisas não são fáceis, elas são negociadas, elas são discutidas, são debatidas, mas no fim você busca o entendimento. Votamos recentemente o projeto do judiciário, extremamente importante, que trata das taxas do judiciário. Enfim, temos vários projetos que estamos votando, as reformas que são necessárias, os projetos que virão. É lógico, nesse momento agora, há 88 dias da eleição, o que se fala muito é do período eleitoral. E aí muitas coisas ficam mais difíceis de tramitar, porque, querendo ou não, essa discussão está em pauta. A pauta do dia é a eleição daqui a 88 dias. Embora o período eleitoral diminuiu para 45 dias, mas nós já estamos em período de pré-campanha. Então, essa discussão existe, mas eu acredito muito que
que o próximo governante saberá conduzir a qualquer reforma necessária. É bom lembrar que o Estado de São Paulo, diferente de outros estados, hoje tem as suas despesas saneadas, paga seus salários em dia, paga seus fornecedores, continua a fazer investimentos. Aliás, o governador Márcio França fez nos últimos dias aí algo inédito no estado de São Paulo, né, liberou recursos para diversos municípios para poderem gerar renda nos seus municípios e também levar benefícios, seja de asfalto, seja na área da saúde, enfim, nas mais diversas áreas, fazendo com que a ponta seja alcançada, né, porque ninguém, Denise, mora no estado ou na federação, as pessoas moram no município. Então ninguém melhor do que aquele que está próximo para saber onde fazer os investimentos. E o governador Márcio França tem esse entendimento, né, de que é o município que gera renda, o município que conhece as verdadeiras necessidades. Tudo aquilo que se transferiu para o município melhorou. Quando o ensino fundamental passou para o município, o ensino fundamental das crianças é bem melhor porque o município sabe fazer, consegue fazer. E é essa transferência que nós precisamos, é essa descentralização que nós precisamos fazer cada vez mais. Agora, São Paulo, mesmo tendo uma condição financeira melhor do que outros estados, outras regiões, também sentiu efeitos da crise. Nós temos o problema de desindustrialização, que São Paulo perdeu muito espaço em relação a isso. Consequentemente, há problemas do lado de mercado de trabalho. Nós tivemos uma crise também no setor da construção, mesmo sendo um estado mais rico, né, entre aspas, na condição atual do país, mas é um estado mais rico, então tem de se cuidar também de desemprego, questão de indústria, questão da construção e habitação, porque quando se fala em construção, está diretamente relacionada à condição de habitação, né? Sem dúvida, a construção talvez seja o setor que mais gera empregos, né, e que mais gera impostos, enfim, toda a cadeia produtiva nossa colabora muito. A indústria também, e é claro, quanto maior o sentimento. Se a crise em outros estados é de 1 bilhão, aqui em São Paulo esse número vai crescer 20, 30 vezes mais. Quer dizer, a nossa arrecadação, ela sente muito. Na crise dos caminhoneiros nós tivemos várias, a nossa arrecadação caiu, nós tivemos uma situação terrível. É lógico que isso tudo precisa ser monitorado, né? Nós precisamos incentivar cada vez mais a indústria, incentivar a produção, incentivar os jovens, oportunidades para os jovens. A nossa população, ela, daqui a algum tempo, as famílias antigamente, nós tínhamos famílias aí com 6 filhos, 8 filhos, né? Do lado da minha mãe, são em 14 irmãos, a minha mãe mais 13 irmãos, na verdade, né? Do meu pai são 12, quer dizer, hoje, aí depois vem a minha geração, nós somos em 4, né, que ainda é grande, mas a minha família já é 2, eu tenho 2 filhos. E a maioria dos casais tem 1 ou 2 filhos, quer dizer, a nossa base produtiva está diminuindo. Então é preciso encarar essa realidade, né, investir nesses jovens para que eles possam produzir efetivamente, porque são eles que vão sustentar, nos próximos 10 anos, que vão sustentar todo o nosso país. Então, isso precisa ser enfrentado. E eu acredito que os nossos governantes saberão enfrentar isso. Eu queria entrar nessa conversa aí, a hora que você falou também, o deputado falou dos projetos lá na Assembleia. A nossa atividade imobiliária, ela tem mais interferência nas legislações e nas ações municipais e também em nível federal. Tem menos interferência nas legislações estaduais. Mas tem um ponto que é muito importante para nós, que tem bastante interferência em nível estadual, que é a área do meio ambiente. O Estado de São Paulo é um exemplo disso, tem um estudo, tem a fiscalização, tem a preservação e o monitoramento e a fiscalização melhor do que muitos outros estados. Mas ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem uma burocracia muito grande. Embora também com um órgão muito importante que nós no Secov, lá nos anos 90, ajudamos até o governo na época a constituir, que chama GRAPROAB, hoje ligado à Secretaria da Habitação. É um órgão colegiado e que traz para um órgão só, não sei se você conhece, Denise, mas é um grupo que traz todos reunidos, em que você protocola o seu projeto habitacional e em 60 dias esse projeto tem uma decisão. Você no passado precisava levar o teu projeto no Corpo de Bombeiro, na CETESB, na Secretaria da Habitação, na Secretaria de Transporte, agora não, há bastante tempo já, você protocola no GRAPROAB e ele faz essa distribuição até eletronicamente em muitos casos.
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita burocracia ainda e exigências que vão no limite do limite, deputado. Eu acho que é importante que a gente tivesse algumas ações dentro da própria Assembleia com esse objetivo de desburocratizar ainda mais esse processo. Talvez diminuindo os prazos. Hoje no GRAPROAB, por exemplo, são 60 dias. Mas talvez a gente pudesse até pensar em diminuir, sei lá, 2 dias num ano, 2 dias no outro ano, ou seja, que a gente tentasse dar uma sinalização na busca da desburocratização, nessa linha de incentivar o investimento. Claro. Quando a gente não faz isso, a gente acaba incentivando o ilegal, o clandestino, e a gente vê as ocupações, os irregulares, as invasões. Isso traz prejuízo para o meio ambiente também. E deixa de ser um problema econômico e passa a ser um problema social. Então, acho que, mesmo num prazo curto que ainda nós temos nesse governo, mas talvez a gente pudesse ter uma sinalização de um início de um processo de desburocratização. É um pedido que a gente sempre faz, eu acho que a gente vai morrer em todas as entidades pedindo isso no Brasil, mas a gente tem que fazer esse pedido sempre. Claro. Eu sou totalmente convertido à sua causa, convertido à desburocratização. Eu penso que quanto mais você burocratiza, você facilita a ilegalidade, você facilita alguém que vende, apresenta dificuldade para vender facilidade, enfim, e tantas situações que nós estamos vivendo no país. Então, nós temos esse grupo que é uma inovação no estado de São Paulo, que ajuda, mas tudo que está bom pode melhorar ainda mais. Eu sou convertido à sua causa, eu acho que nós temos que apresentar, o Secov pode fazer isso e muito bem, quais são as sugestões que nós poderíamos simplificar, quais são os atos, se nós já centralizamos tudo num lugar só, para você pedir todas as licenças lá no GRAPROAB, nós podemos talvez, sei lá, assim como tem a microempresa que se abre em pouco tempo, talvez nós consigamos essas aprovações em menos tempo. E como você falou, gradativamente, nós não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, junto, mas uma grande distância se começa com um pequeno passo. Então, acho que sou convertido a essa causa, eu acho que o governo, eu posso falar, como líder do governo, Márcio França, está aberto a isso, até quero convidá-lo para nos ajudar nesse sentido. Nós temos hoje um secretário da Habitação, que é o Paulo Mateus, que é uma pessoa totalmente jovem, que acredita na inovação, acredita sempre na tecnologia, nos avanços, no mundo que nós vivemos hoje, no mundo onde você acessa sua conta bancária, você transfere pelo seu celular, no mundo que você fala com a China ao vivo, não é possível que as coisas precisam ser tão burocráticas, que você deixa um documento e sabe lá quando alguém vai ver, que você precisa protocolar ainda ele fisicamente. Quer dizer, dá para se facilitarem muito e eu acho que nós podemos fazer isso. O Paulo Mateus assumiu agora recentemente, menos de um mês, ou cerca de um mês que ele assumiu a secretaria, mas é uma pessoa que está modernizando a Secretaria da Habitação, principalmente o GRAPROAB, enfim, várias situações que está sendo modernizada, e eu convido a você para nos ajudar a buscar uma saída, porque, como já disse, todos nós estamos no mesmo sentido. O nosso Secov Debate aqui sempre está tratando dessa ações, discutindo, e nós acabamos caindo nessa questão da burocracia, das diferenças dos municípios de regulamentação, regularização, a aprovação dos projetos, as diferenças muito grandes que existem de um lugar para outro e que acabam dificultando um planejamento mais amplo. Há a possibilidade de uma revisão disso tudo, porque o senhor falou muito da gestão por município. O senhor acha que deve ser em separado mesmo? Olha, eu acho que não dificulta, porque se você tem esses entes federativos, os municípios, os estados que são independentes, que têm a sua Câmara Municipal, que têm a sua autonomia, agora, eu não tenho dúvida que quando uma entidade como o Secov encampa um projeto que é exitoso, por exemplo, na cidade de Boituva, do meu amigo Edson Marcusso, ou exitoso numa outra cidade, e deu êxito lá, e o Secov, olha, nós precisamos padronizar todos os municípios, e faz uma campanha nesse sentido, eu não tenho dúvida que o parlamento municipal vai comprar essa visão, o prefeito vai comprar, porque aquilo que é bom todo mundo quer para a sua cidade, todo mundo quer desburocratizar, ninguém quer ver a sua cidade retrógrada.
Pelo contrário, quer avançar. Ninguém quer ver na sua cidade áreas invadidas, pessoas morando em áreas de risco. Pelo contrário, quer ter uma ação de fiscalização efetiva, quer ter uma ação, um planejamento imobiliário efetivo, em que as pessoas possam ter a sua regularização fundiária, possam ter o seu título imobiliário, possam ter a sua casa própria. Enfim, é nós somarmos esforços e todo mundo fazer parte do problema. É muito mais fácil quando eu apenas aponto a dificuldade, mas não mostro a saída. Então, se eu faço parte do problema, eu também quero ser parte da solução. Então, se nós buscarmos a solução, eu acho que isso é possível no governo estadual e é possível também nos municípios. Porque quando há uma dificuldade muito grande, se tem essas ocupações indevidas, há uma dificuldade de se levar adiante projetos que são bem estruturados e há uma carência habitacional em todo o estado. Mesmo que São Paulo tendo dinheiro, nós temos, aliás, na capital problemas maiores ainda, né, por excesso de moradores, de demanda mesmo, e a solução não vem rapidamente, né? A gente lamenta isso, porque se não tem solução, nós vivemos casos como o do prédio que caiu há pouco tempo, né? E às vezes a solução não é tão difícil assim, basta a vontade política. Muitas vezes, deputado, o parlamento entende que colocando na conta de um empreendimento mais ônus, vai trazer bônus para a sociedade. E, na verdade, é o oposto. Quanto mais ônus você coloca no custo de construção de um empreendimento, mais caro ele fica. É simples. E alguém vai pagar a conta. E quem paga a conta é o comprador. E quem não pode pagar a conta vai comprar mais longe. Então, quando a gente dificulta a produção imobiliária na cidade de São Paulo, a gente obriga o empreendedor a fazer alguma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos dificulta, manda para São Caetano. E a gente vai espalhando e expulsando as pessoas para cidades menores. Isso está acontecendo também, Denise, nas cidades médias, como São José, Sorocaba, Campinas, Santos, onde a gente pega essas prefeituras e vereadores fazendo legislações que encarecem a produção imobiliária, dificultam a produção imobiliária com restrições nos planos diretores, fazendo com que as cidades vizinhas também, o mesmo efeito que acontece na cidade de São Paulo, acaba acontecendo nessas cidades médias também. E daí, expulsando, a gente traz um problema de mobilidade. Então a gente precisaria talvez, e é difícil, nós não vamos conseguir resolver agora aqui em 30 minutos, mas é um ponto em que a gente acha que, e eu tenho brincado, que a gente parece que mora na Noruega, onde o Estado pode tudo, tem dinheiro sobrando, todas as pessoas são ricas, e a gente pode jogar tudo na conta e que vai ter dinheiro para pagar. E não é assim. Quando a gente vai onerando a produção, a gente cria menos emprego, arrecada menos impostos, produz menos e a economia vai para o lado oposto do que o legislador, quando concebeu, ele tinha como objetivo. Então, acho que faz parte esse discurso nosso até de mostrar também para os legisladores a importância que a gente tem em produzir mais, para gerar mais imposto e mais riqueza. Não é nem pergunta, é só um comentário. Mas é verdade. Esse comentário é extremamente pertinente, é isso. Porque nós temos destacado aí vários problemas relacionados a isso, a dificuldade de aprovação dos projetos. O senhor citou a questão, por exemplo, no Paissandu, toda a responsabilidade no final recaiu sobre o governo. Não é? É o município, é o Estado que tem que tomar conta, as pessoas estão acampadas em busca de uma solução, sendo que tem uma fila enorme também de carência, necessitando de moradia. Eles podem passar na frente porque foi uma situação extrema, né, do prédio ter desabado, mas há uma fila. E aquelas pessoas se consideravam como se elas estivessem aí fora dessa fila, né? Elas estavam morando, pagando de uma forma extremamente precária. E aí o empreendimento que seria regular, ele muitas vezes não acontece por causa de burocracia e restrições. Exatamente, a burocracia trava, né? As legislações travam, é preciso enfrentar, é preciso buscar. Ainda aqui em São Paulo nós temos dezenas de invasões que estão acontecendo, as pessoas, alguns lá pagam ainda um aluguel, entre aspas, né, uma taxa, seja lá o que for, de forma irregular, e a questão da moradia que precisa ser enfrentada. Quer dizer, uma solução precisa ser trazida não só para aqueles que estão lá acampados, que estão sofrendo, mas para os outros também e para aqueles que estão na fila. Uns que estão em área de risco, uns que estão correndo o risco de sofrer o que aquele prédio passou, né, e que precisam ser priorizados, porque aí é um risco iminente na vida dessas pessoas. E essa solução que todos nós queremos, né, e que o governante, principalmente, ele precisa, não tanto o governante, como o legislador também
precisa ter a sensibilidade para trazer legislações que não burocratize, que não dificultem a produção imobiliária, que não dificultem o financiamento, a aquisição da casa própria, daqueles que tanto sonham em ter o seu título, a sua casa, a sua moradia. Deputado, acho que antes de encerrar, eu teria uma dúvida em relação a essa condição política. O senhor conta com a possibilidade de uma fragmentação maior entre estados e o governo federal? Porque a gente está vendo os grandes partidos que tradicionalmente disputavam as eleições com menos espaço. Pelo menos é o que indicam as últimas pesquisas eleitorais. Então, isso pode mudar um pouco essa polarização que nós tínhamos e, de repente, você tem um estado que não tem muita relação com o governo federal. E aí nós temos uma certa dependência em termos de legislação, de algumas interferências. Nós estamos vendo agora, por exemplo, novidades em relação ao saneamento, que é uma clara intenção, por exemplo, do governo federal interferir na legislação dos municípios. Não é isso? Foi aprovado nesta semana, pelo menos está sendo encaminhado. Pode haver mais problemas por causa disso, por essa recomposição política do país? Olha, Denise, eu penso que para cada problema é uma solução. Eu acho que realmente a polarização entre PSDB e PT ela não existe mais, eu acho que isso não vai acontecer nessas eleições. O PT na última eleição municipal teve uma diminuição drástica, penso que isso é um cenário que deve se repetir agora. No PSDB também as pesquisas mostram uma situação complicada do partido, a rejeição que se tem. É claro, nós devemos ter coisas novas, mas acredito que no parlamento, seja estadual, federal, não creio que haverá grandes renovações, mesmo porque a legislação eleitoral ela mudou muito, e talvez essa mudança não traga tão grandes transformações como as pessoas esperam nesse cenário. Aí nós não deveremos ter tantas mudanças assim. Talvez agora, num segundo turno, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, aí sim, eu creio que nós teremos novidades, é o que tem demonstrado as pesquisas, embora a pesquisa seja uma foto do momento. Muitas coisas hoje, o nosso amigo Flávio saiu da casa dele sem blusa de frio, mas passou frio na estrada. E a política é assim também, muda há muito tempo. Hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra totalmente diferenciada. Só para lembrar, eu me lembro que numa das eleições que o Maluf foi um dos mais votados, ele no período que poderia ter a filiação, o Maluf estava preso. E ninguém contava que ele seria o mais votado. E ele acabou sendo mais votado naquela eleição, surpreendeu a todos, quer dizer. Então são coisas que podem acontecer, a gente não sabe, muda muito cada dia, cada manhã. Temos um candidato preso. Temos um candidato preso, bem lembrado, que também, que todo embrólio, que alguém quis soltar e mandou prender, e que pode tentar repetir até as eleições. Exatamente, então muitas coisas podem acontecer ainda, mas eu acho que assim, para todo problema haverá uma solução. Nós temos que acreditar sempre que o Brasil é um país construído por milhões de trabalhadores, de pessoas dedicadas, que a sua imensa maioria são corretas, a sua imensa maioria luta por um país melhor e mais justo. E a minha expectativa é que as pessoas possam fazer o seu poder de escolha. A oportunidade que nós temos é agora, de escolher. Escolha bem o seu representante, escolha bem o seu governante, para que aí sim, ainda que ela erre, ela possa corrigir. É isso que eu espero, que Deus nos abençoe, para que a gente possa ter vitória nesse país e que nós possamos ser não um país do futuro, mas um país de hoje, das oportunidades. Deputado Carlos César, muito obrigada pela sua participação aqui no Secov Debate. Flávio? Muito bem. Obrigado, Carlos, a presença aqui. Foi bom a gente debater, conversar um pouquinho. Tenho a certeza que algumas ideias a gente vai levar para você ainda nesses 6 meses que nós temos ainda desse governo. 6 meses não. Eu acho que ele vai ser renovado. Não, nesse Ele será renovado. Ele será renovado. Eu que agradeço a você, Flávio, a você, Denise. Obrigado demais por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a todos. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu lembro que o programa fica disponível na íntegra no canal Secov no Facebook e também no YouTube. Um ótimo dia a todos e até a próxima.